Bom, então na última parte, no nosso último vídeo, nós tínhamos criado os métodos de criar tabelas e deletar tabelas do banco. Só uma coisa que eu não tinha me lembrado de passar para vocês: se vocês querem rodar, vocês podem rodar aqui e pedir para ele rodar todos os testes unitários, né? Ele vai rodar todos esses métodos, ou você pode pedir para rodar apenas um. Para rodar apenas um, você seleciona ele e vem em Debug ou Run As e pede para rodar. Então, bem simples. Então, com isso, nós rodamos nosso método de teste. Feito isso, então nós temos aqui os métodos que criam e deletam nossas tabelas, né? Sobre os testes unitários, vocês podem procurar depois mais informações. Lembrando que para a gente ter esse teste, @teste aqui, para a gente rodar só esse método aqui, a gente tem de ter necessidade de ter importado para as nossas bibliotecas aqui essa biblioteca de JUnit. E esse log aqui, ó, corresponde exatamente a esse log que foi gerado aqui para nós. Então essa formatação aqui, ó, é a gente que escolhe nesse arquivo do log4j.xml. Uma coisa que é interessante, que a gente pode observar, é se a gente pedir aqui para dar um refresh, aqui a gente vai ver o nosso arquivo de log. Então isso aqui que é um arquivo de log. O que ele está fazendo aqui? Está logando para a gente as informações, né, do nosso programa. Então todas as operações ficam gravadas aqui. Então é o log mesmo, para saber os eventos que ocorreram no nosso programa. Agora continuando nosso programa, então aqui a gente já tem o método de criar e deletar o nosso banco, né? Eu vou criar o nosso banco porque eu tinha deletado ele no último vídeo. Então a gente vem aqui, Debug as JUnit. Aí ele veio, rodou apenas um teste unitário. Eu vou mostrar para vocês qual que seria o comportamento. Deixa eu dar um drop aqui. Como que seria se eu pedisse simplesmente para ele rodar todos? Ó, ele ia rodar o primeiro, né? Ó, ele rodou o primeiro método, depois rodou o segundo, justamente em sequência. Como eu quero deixar o meu banco criado, eu vou vir aqui e pedir para rodar apenas ele. Então ele rodou apenas o Create Tables. Feito isso, agora nós vamos partir para a parte dos DAOs. Os DAOs serão aqueles métodos responsáveis por fazer o acesso ao banco utilizando aquelas nossas entidades. Então aqui, Database, DAOs. Feito isso, agora nós vamos criar os nossos DAOs. Então a gente tem Category DAO, que é responsável os acessos ao banco para a categoria, e o Product DAO, que são os nossos produtos associados ao DAO. Uma coisa que é importante, que nós vamos ter de trabalhar aqui agora, é mostrar aqui no diagrama que acredito que fique mais fácil. Então a gente criou essas duas classes aqui. Essas duas classes, elas correspondem às nossas entidades. Então, associado a cada DAO, a gente tem uma entidade. Então a gente vai criar essas entidades aqui. Só que essas entidades, elas vão guardar consultas ao banco. E cada DAO, ele tem alguns comportamentos padrões, como buscar todos os elementos de entidade, deletar uma entidade, uma linha relativa àquela entidade, e várias outras operações são comuns. As operações específicas a gente coloca dentro do DAO específico, certo? E a gente tem aqui, como a gente tem alguns métodos que são padrão independente da nossa entidade, a gente vai ter uma classe abstrata, e essa classe abstrata vai ser responsável por disponibilizar para os meus DAOs esse comportamento padrão. Então a gente vai criar inicialmente esse generic DAO, que é um DAO genérico, e vai ter implementações padrões de várias consultas, para a gente poder herdar essas consultas gerais para os nossos DAOs. Eu vou criar aqui um pacote chamado de database.utils, que são as nossas classes, que são comuns, que elas vão fazer serviços para a gente, para trabalhar com esse nosso DAO. Então vamos adicionar
a nossa classe generic DAO, que no caso é uma classe abstrata, eu criei errado, mas eu posso simplesmente adicionar aqui falando que ela é um abstract, certo? Então adicionamos aqui falando que é um abstract, e agora a gente vai fazer algumas coisas. Primeiro, para a gente colocar esse DAO como genérico, ele vai trabalhar sobre tipos genéricos. O que seriam os tipos genéricos? Ele pode ter uma entidade, diferentes entidades, então pode trabalhar tanto com a entidade de categoria quanto a entidade de produto e várias outras entidades que a gente possa vir criar. E outra, que ele pode ter um ID diferente dependendo da nossa entidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse ID aqui, ele pode ser uma chave composta, vamos supor. Ele pode ser formado por dois IDs, por um nome e várias outras possibilidades. Então, por isso que a gente também coloca ele num tipo genérico. O único requerimento que a gente coloca é que ele seja serializable, que ele possa ser serializável. Então, a gente coloca a nossa entidade, né, e o nosso ID como sendo genéricos. Quem que vai determinar quais são realmente esses objetos vão ser o DAO que vão implementar eles. Agora, uma outra coisa que nós vamos fazer é criar uma interface para essa classe abstrata. Nessa interface, a gente vai ter os métodos comuns para a nossa classe.